Boa noite, bem-vindos ao Evangelho da Noite. Já sabendo que pode ser bom dia, boa tarde ou boa madrugada, e será essa hora bem-vinda, durante a qual faremos o nosso contato com o mundo espiritual superior. E vocês que estão assistindo vão ter a disponibilidade desse tempo para fazer contato com o mundo espiritual superior. Entenderam? Hoje nós vamos fazer o culto do dia 16 de outubro de 2025. E nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas. E vamos terminar o capítulo 18 com os últimos versículos, que são os de 35 a 43. Mas, para iniciarmos o nosso culto, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva. E vamos botar aqui o auxílio luxuoso de uma luz física. Contamos sempre com o auxílio luxuoso de uma luz, mas dessa vez física. É a lição 40. Ante o objetivo. Para ver se, de algum modo, posso chegar à ressurreição. É Paulo, na sua carta aos Filipenses, aos moradores da cidade de Filipe, capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos... Então, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor, comumente, ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. É o usurário da usura, a pessoa avarenta, O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o orgulho,
de mando muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada para alcançar fantasiosos prazeres abdica habitualmente do direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço a conquista do eterno prêmio, graças a Deus. Deixa eu pegar aqui. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, estamos aqui mais uma vez reunidos para agradecer a semana que recebemos desde a última vez que nos reunimos. Agradecer todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração. Agradecer por termos sido convidados para esse banquete espiritual e, efetivamente, termos aceito o convite e comparecido ao evento. Graças a Deus por aqui estamos. Pedimos, Senhor, que durante esses minutos que se sucederão, que são em torno de 43, mas como agora já se decorreram 8, então nós temos mais 35 minutos para nos refestelarmos nesse banquete espiritual, quando então o maná será distribuído, quando então receberemos em nosso lar, de portas e janelas abertas, a equipe espiritual, a egrégora do Evangelho da Noite em nosso lar, de forma a fazer uma sanitização, uma reharmonização e uma reenergização. Permite, Senhor, com que nós possamos dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, queridos irmãos, vou fechar aqui a porta do gato, o ato falho, a porta do quarto que o gato abre. Não é a porta do gato. Vamos ver aqui. Que coisa estranha. A minha gatinha auxiliar saiu.
A gatinha que faz a ambiência saiu. Então hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, o estudo, e nós já vínhamos estudando o capítulo 18, e hoje ele chegará ao fim, nesses versículos de 35 a 43, que o pastorino separou para estudar essa passagem, né, esse número de versículos, e deu o nome, intitulou de A Cura, não tem o A, Cura de Bartimeu. Né? E olha que interessante, os 3 evangelistas trataram da cura de Bartimeu. E aí vocês já ouviram falar nessa passagem, nesse nome, e eu diria, quem foi Bartimeu e ele sofria do quê? Então aconteceu, pois, ao aproximar-se ele de Jericó, ele e Jesus, um cego estava sentado, mendigando à beira da estrada. Ouvindo passar uma multidão, indagava o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno que passava. E gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. E os que iam à frente mandavam que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, compadece-te de mim. Detendo-se, pois, Jesus mandou que o conduzissem a ele. Tendo chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja de novo. E Jesus disse-lhe: Vê, tua fé te salvou. E de pronto viu de novo, e seguiu-o, louvando a Deus, e, vendo todo o povo, deu louvor a Deus. E vendo o que acontecia, o que aconteceu, todo o povo deu louvor a Deus. Bonita passagem, né? É a cura, né, do cego Bartimeu. E aí é interessante que eu falei que os 3 sinóticos, os 3 evangelistas sinóticos tratam dessa passagem. No entanto, cego, mendigo, o Mateus diz que são 2 cegos. O Marcos diz: chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e bastante gente, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira da estrada. Isso é Marcos. Mateus já fala assim: e saindo eles de Jericó, né, ele e os apóstolos, acompanhou-o grande multidão. E eis que 2 cegos sentados à beira da estrada, ouvindo que Jesus passa, gritaram, dizendo: Compadece-te de nós, Senhor, filho de Davi. A multidão repreendia-os para que se calassem, mas eles gritavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, compadece-te de nós. Parando, Jesus chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe: Senhor, que se abram nossos olhos. Compadecido, pois, Jesus tocou-lhes os olhos
e imediatamente enxergaram de novo e o seguiam. Passou de 1 para 2, porque o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. O Marcos também narra um cego. Aí o Mateus, que escreveu o evangelho visando os judeus, não sei se isso faz algum tipo de ponte com o Velho Testamento, colocou os 2 cegos, né? E Mateus foi discípulo, né? Foi apóstolo de Jesus. Já o Lucas botou um cego também. O Lucas escreveu a partir de pesquisa que ele fez com os apóstolos, que ele teve acesso, e todas essas outras pessoas que conviveram com Jesus. E ele põe uma pessoa também. Mas, assim, para o cômputo geral, não faz muita diferença da mensagem a ser passada, né? Lembrando que todos esses episódios que estão nos 4 evangelhos são uma seleção, né, do que aconteceu com Jesus. Não é a totalidade, é uma pequena fatia de episódios que foram relatados para ilustrar a Boa Nova, a mensagem de Jesus, tá? Tanto é que, quando vier Paulo, né, algumas décadas depois que Jesus já havia falecido, talvez umas 2, vem o Paulo e começa a fazer a pregação. Não tem nada escrito, então não tem esses textos. Os primeiros textos que vão tirar a teologia da Boa Nova, a mensagem que o Cristo trouxe, são as cartas de Paulo. Aí Paulo, o Lucas foi médico de Paulo, Lucas era médico, e o Paulo conclama Lucas a escrever um evangelho, e depois o Ato dos Apóstolos. E o Lucas, ele era muito criterioso, então ele deve ter ouvido a versão de 2 cegos, deve ter ouvido, deve ter até tido acesso ao evangelho, né, de Mateus. Lá quando eles montam a Bíblia, a Boa Nova, o Novo Testamento, que aparece muitas vezes nos estudos como NT, eles colocam Mateus antes do Marcos, mas o mais provável é que o Marcos tenha sido o primeiro. Nota que Marcos é um evangelho conciso, né? E aí o Lucas coloca aqui, ó, aconteceu, pois os 3 evangelhos trazem os mesmos elementos, tirando o de Mateus, que bota 2 cegos, mas a ordem de contar é a mesma, as frases que foram proferidas. E aí aconteceu, pois, ao aproximar-se ele de Jericó, ele, Jesus, né, de Jericó, um cego estava sentado, mendigando, à beira da estrada. Então, o Lucas diz que é um cego. Já o Marcos diz, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira da estrada. O bar quer dizer filho, tá? O pai é Timeu, o filho é Bartimeu, filho de Timeu, tá? Quando você conhece Bartimeu, já sabe que o pai dele se chamava Timeu. E tem muitos outros, né, exemplos na Bíblia. E nós, espíritas, a gente foca mais no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento. E aí, como vocês sabem, a Bíblia é feita do Velho Testamento, VT, e do Novo Testamento, NT. E aí,
informação interessante, sentado mendigando à beira da estrada. Lembrar que os deficientes, né, físicos e sensoriais e intelectuais, então nem se fala, nem se tem muita notícia, né, de deficiente intelectual. É bem possível que eles morriam cedo porque eram negligenciados, né? Eles não, se é intelectual, eles não formulavam bem suas necessidades, né? Ia depender de alguém e acabava morrendo provavelmente porque não tinham suas necessidades atendidas, e o povo não estava ligando muito para deficiente intelectual, porque era uma época dura, cada um tinha que cuidar de si. Inclusive, isso perdura até a idade, até recentemente, 200, 300 anos atrás, você via essa ideia de que a criança é um adulto mal feito, um adulto ainda não pronto. Então ninguém dava muita atenção para a criança, porque a criança não sabe nada, é tonta. Aí dava ali comida, dava água, e ela que corresse atrás, ela que lutasse. Até a idade agora, há pouco tempo, né? Até as monarquias e tudo. Tanto é que tinha as pinturas das infantas, né? E aí pintava a menina com 8, 9 anos, com roupas e pose de gente grande para mandar para os reinos para ver quem queria casar com elas. E aí chamava infanta dizendo, olha, não está ainda, não é um ser humano completo. Criança era vista assim. Então, uma criança que tinha um tipo de deficiência intelectual, então nunca ia chegar a ser adulto na visão deles, e era negligenciada. E isso foi também até bem pouco tempo. Os síndrome de Down não ficavam velhos. Agora você vê senhores com síndrome de Down. E diziam, quando eu era novo, falava, eles não duram muito não, eles morrem com 20 anos do coração. Mas a gente vê hoje essas pessoas com deficiência chegando à terceira idade. Agora, por que mendigando? Então, mendigar era porque era uma sociedade que só tinha lugar para o homem. O homem plenamente capacitado, entendeu? Não tinha lugar para criança ficava ali, porque a criança era um investimento, que a criança que ia cuidar dos pais, quando eles ficassem velhos. E o velho não chegava a ficar muito velho, porque morria logo, pelas condições da época. A época de Jesus, a idade média das pessoas, a idade adulta era 30 e poucos. E então não tem lugar para a mulher trabalhar, e não tem lugar para a criança, não tem lugar para o velho, e muito menos para os deficientes. Então, se você era surdo, era cego, tinha algum problema era coxo, de locomoção, não tinha uma mão, você era deficiente e não tinha trabalho para você. Então você tinha que mendigar. Todos eles eram jogados na mendicância. Ficavam ali na beira da estrada pedindo. E é uma sociedade que não tinha muita compaixão, porque nós estamos ainda sob o domínio do Velho Testamento, que o povo ainda não está suscitado a ter compaixão, a fazer ao próximo como se fosse Jesus.
tratar o próximo como a ti mesmo, tá? Não tem esse conceito. E aí o cego estava lá, né, mendigando à beira da estrada, estava sentado, mendigando à beira da estrada, ouviu passar a multidão e indagou o que era. Aí disseram, é Jesus, o Nazareno. Aí, na mesma hora, ele já tinha ouvido falar de Jesus o Nazareno, na mesma hora ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. Aí o Jesus, ele gritou e o povo em volta e os que iam à frente mandavam que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, compadece-te de mim. Detendo-se, aí Jesus ouviu, parou, e Jesus mandou que o conduzissem a ele. Então, cadê? De onde está vindo essa... O cego estava sentado à beira da estrada, o povo andando, ele ouviu o grito, mas não viu de onde vinha. Ele pediu para que... Cadê? Onde é quem é que está gritando por mim? Detendo, aí foi lá. Tendo chegado, perguntou-lhe: que queres que te faça? Então, repara bem. Você vai à pessoa e vai atender a pessoa, no caso de Jesus, ele sabia que o cara era cego. E aí ele pergunta, mas o que estava incomodando o cego? O que o cego estava querendo? Então não se trata do que você julga que o outro precisa, se trata do que o outro precisa, né? Que queres que te faça? Jesus pergunta para o cego. E ele, o Bartimeu, responde: Senhor, que eu veja de novo. E Jesus disse-lhe: vê, tua fé te salvou. E de pronto viu de novo e seguiu, louvando a Deus. E, vendo todo o povo, vendo isso, deu louvor a Deus. Repara, essa é mais uma das curas que não foi Jesus que intercedeu e deu a cura, né? Como acontece com os 10 leprosos, né? Como acontece com aquela mulher que foi atrás dele, do negócio que ela fala, se até os cachorrinhos têm direito a comer o que sobra da mesa das pessoas, será que o meu filho não tem? Né? Que ela argumenta, ela vai atrás, ela pede. Jesus diz que não, aí ela argumenta, ali é um outro tipo de prova que é até o estudo da lição. É um outro tipo de prova pela qual ela passou, né? Aqui, como muitas, a maioria das curas, Senhor, que eu veja de novo. Jesus disse-lhe, vê. Tipo assim, eu não tô. Não fui eu que te cegou, né? Vê, tua fé te salvou. Assim, ele tinha acabado, na verdade não estava muito tempo nesse momento, ele tinha acabado de superar a prova, né? A tua fé te salvou em crer no Cristo, na Boa Nova, naquele que ali estava. Então repara, não é Jesus. Há muitas orações, Jesus, Deus, me dá mais fé, me dá fé. Me dá fé já até vem do zero. Me dá mais fé. Fé não tem como dar. Ou você tem ou você não tem. Entende? Porque, por exemplo, Jesus poderia não ter sido morto. Porque quando chegam para Herodes fala, não vejo nenhum crime nele.
né? Eu vou por mim, eu solto. Aí vem o pessoal lá, sumos sacerdotes, os escribas, fariseus, anciãos, e falam, não, ele blasfemou, ele diz que é o Filho de Deus. Isso pra gente é uma blasfêmia. Aí o Herodes leva o Cristo lá para dentro de novo, falando, você vem de onde, né? É quem? Porque para Herodes, na religião de Herodes, existia isso. Os deuses se casavam com pessoas humanas, mulheres humanas, e davam origem a deuses. Então ele falou, o Herodes pensou, meu Deus, vou me enfiar numa fria, hein? Vou matar um deus. Mas Jesus fala o quê? Ele fala, você é o rei dos judeus? Tu dizes. Toda vez que perguntam, quem é você? Você é o filho de Deus? Tu dizes. Aí, o que acontece? A única pessoa que ele falou foi para a samaritana, que vai num diálogo mostrando que ela está achando que o Cristo ali, quem está na frente dela é o Filho de Deus, e ela chega, no diálogo chega até um ponto que ela fala, eu ouvi dizer que o Senhor, Filho de Deus, está para vir, né? Aí ele pega e fala para ela, sou eu. Porque ela já tinha fé. Ela já tinha chegado lá. A fé é isso. Tem você pedir, muita gente, é o que eu estava falando. Os episódios que estão nos evangelhos são uma seleção. Muitos outros aconteceram que não foram relatados. Mas é uma seleção que traz para a gente uma verdadeira naipe de situações. Então, assim, muita gente pediu e não ganhou. Mas pede, mas não está acreditando. Está entendendo? E eles já haviam superado a prova. Então, tua fé te salvou. Ele atingiu um grau lá de crença no Cristo, na Boa Nova. E é interessante, é o último versículo. E de pronto pediu de novo. E de pronto viu de novo e seguiu-o ao Cristo, louvando a Deus. E vendo, todo o povo deu louvor a Deus. Aí você diz assim, pronto, aquele povo todo está ganho. Eles viram. Eles creram. Não sei, vamos perguntar para eles daqui a um ano para ver se eles sequer lembram do episódio. E todo o povo creu, e todo o povo deu louvor a Deus. Deu ali na hora. Curou. Mas a fé, ela não é episódica. Eu acreditei nessa cura aqui, mas será que ele é mesmo filho de Deus? Curou aqui o coxo, lá na beira do tanque. Que coisa incrível! Ali nem ninguém sabia quem era Jesus, nem o próprio curado. Mas assim, viu? Nossa, eu vi, curou. Mas será que é mesmo filho de Deus, o enviado? Que está sendo prometido há 1400 anos no Velho Testamento. Entende? A fé é o que sustenta, é aquela certeza que você tem e ela está com você. Você desenvolveu a fé. Entende? Você chegou lá, como o cego Bartimeu, né? Ele soube que Jesus andava por lá, soube quem era Jesus, que estava fazendo milagres. Provavelmente essa é a primeira informação. A segunda é que ele dizia que era o Filho de Deus. E simplesmente acreditou mesmo, a ponto de sobrepujar a toda aquela galera que estava em volta, que dizia, cala a boca, para de gritar. Esse povo aí
não sei se estava acreditando muito não, entendeu? Porque cego sentado na beira do caminho vai ser curado? Vai deixar de ser cego? Esse povo que ficou, né, ouvindo passar. Os que iam à frente mandavam que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda. Essa é a fé. Então não interessa o resto. Interessa a sua conexão. A fé é uma conexão. Sabe aquilo que eu falo? De você se conectar e ficar na conexão com o Altíssimo, com os planos altos da vida? É isso. Agora nós vamos passar a nosso passe, quando vocês vão se sentar confortavelmente e seguir esses mantras que eu vou ler, se conectando através do santo de sua preferência e da falange de Francisco de Assis. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Nós rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Obrigado, Senhor, que tenhamos sido atendidos na nossa súplica durante o nosso passe, de forma a ter nossos corpos, que são os nossos templos, reharmonizados e reenergizados. Que a equipe do Evangelho da Noite possa ter visitado o nosso lar, ter sido muito bem-vinda, ter encontrado as portas e janelas abertas
de forma a sanitizar esse nosso lar, a envolver todas aquelas pessoas que compõem a nossa rede contemporânea, a nossa família material e a nossa família vibracional. Que todos possam ter sido abundantemente abençoados, Senhor. Que todas as pessoas nessas redondezas que estão no raio de ação desse Evangelho possam ter sido atendidas na medida das suas necessidades e merecimentos. Queremos mandar, Senhor, um quanto de luz, de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada. Queremos mandar um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra. Queremos mandar um quanto de energia, nossa contribuição humilde, para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que todos possam estar sendo abundantemente envolvidos, abençoados, energizados e conduzidos. Assim também, Senhor, queremos rogar por todos esses queridos líderes materiais, esses homens que estão à frente de grandes conglomerados multinacionais ou nacionais, que estão à frente de grandes quantidades de energia, dinheiro, grandes quantidades materiais, volumes materiais, todos esses que estão à frente de governar cidades, estados, países e em associações e mecanismos, instituições multinacionais. Agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para podermos colocar as nossas intenções, inclusive por terceiros. Graças a Deus, que tenhamos todos uma boa semana e possamos dar por finalizado nosso culto de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.